Há 3 dias atrás, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria, matando mais de 50 mil pessoas. Ontem, Israel interceptou mísseis vindos do Irã. Hoje, cientistas confirmaram que o nível dos oceanos subiu 20 centímetros na última década. E enquanto você assiste esse vídeo, neste exato momento, há 32 conflitos armados acontecendo ao redor do mundo. Coincidência? Eu vou te provar nos próximos minutos que não. Eu vou te mostrar 7 sinais específicos que Jesus profetizou há 2000 anos em Mateus 24, que estão acontecendo agora mesmo diante dos seus olhos e que a grande mídia está escondendo de você. E quando você vir a conexão entre as notícias de hoje e as profecias bíblicas, você vai entender que não estamos apenas vivendo tempos difíceis, estamos vivendo os últimos dias. Fica até o final, porque o 7º sinal vai te deixar sem palavras, vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre o tempo em que estamos vivendo, e pode ser a informação mais importante que você vai receber na sua vida inteira. Tudo começa com uma pergunta. Os discípulos de Jesus se aproximam dele no Monte das Oliveiras e fazem a pergunta que todos nós queremos fazer. Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus não desconversa. Ele não diz que eles não precisam saber. Ele dá uma lista detalhada. Uma lista de sinais específicos que vão marcar a geração que verá o fim. E cada um desses sinais está nas manchetes dos jornais hoje. Primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. Jesus disse que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Agora abre o jornal. Abre qualquer site de notícias. Ucrânia e Rússia em guerra há 2 anos. Israel e Hamas. Israel e Hezbollah. Tensão entre China e Taiwan. Coreia do Norte disparando mísseis. Conflitos na África que ninguém nem fala mais. Síria destruída. Iêmen em guerra civil há 1 década. Mas não é só a quantidade de guerras, é o tipo de guerra. Pela primeira vez na história da humanidade, temos a capacidade de exterminar toda a vida na Terra. Armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. A Rússia tem 6.000 ogivas nucleares, os Estados Unidos têm 5.500. A China está expandindo seu arsenal. O Paquistão tem armas nucleares, a Índia tem, Israel tem, o Irã está próximo de ter. E qualquer uma dessas armas pode matar milhões em segundos. Jesus disse rumores de guerras. Não apenas guerras acontecendo, mas rumores, ameaças, tensões. Todo dia uma nova ameaça. Todo dia um novo posicionamento militar. Todo dia há analistas falando sobre a possibilidade de uma 3ª guerra mundial. E não são mais teorias da conspiração. São generais, políticos, especialistas em segurança internacional, dizendo abertamente que estamos mais perto de uma guerra global do que em qualquer momento desde 1945. Segundo sinal: fomes. Jesus disse que haveria fomes em vários lugares. E enquanto você assiste esse vídeo, 258 milhões de pessoas estão enfrentando fome aguda. Não estou falando de desnutrição, estou falando de fome que mata. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas declarou que estamos enfrentando a pior crise de fome em 75 anos. Somália, Sudão do Sul, Iêmen, Afeganistão, Haiti, Venezuela. Crianças morrendo de inanição enquanto o mundo produz comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. E não é só falta de comida, é colapso de sistemas. A cadeia de suprimentos global está quebrada. Fertilizantes escassos por causa da guerra na Ucrânia. Secas extremas destruindo colheitas. Pragas de gafanhotos na África Oriental devorando plantações inteiras. Exatamente como na época do Egito. Exatamente como descrito no livro de Êxodo. E os cientistas estão dizendo que isso vai piorar. Muito pior. Terceiro sinal: pestilências. Doenças. Jesus mencionou pestilências. E mal saímos de uma pandemia global que matou quase 7 milhões de pessoas oficialmente. Mas quantos realmente morreram? 10 milhões? 15 milhões? Cidades inteiras em lockdown. Economias destruídas. Famílias separadas. Corpos sendo enterrados em valas comuns. Hospitais lotados. Médicos tendo que escolher quem vive e quem morre. E agora? Varíola dos macacos. Ebola ressurgindo. Tuberculose resistente a antibióticos. Malária se espalhando para novas regiões por causa das mudanças climáticas. Superbactérias que nenhum remédio consegue matar. A Organização Mundial da Saúde alertou que a próxima pandemia não é uma questão de se, mas de quando. E pode ser pior, muito pior do que Covid.
Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Jesus não disse que haveria uma guerra, uma fome, uma pestilência. Ele disse que todos esses sinais aconteceriam ao mesmo tempo, simultaneamente, na mesma geração. E é exatamente isso que estamos vendo. Guerra, fome e doença, ao mesmo tempo, em escala global, sem precedentes. Quarto sinal: terremotos em vários lugares. Nos últimos 20 anos, houve um aumento de 450% em terremotos de magnitude 7 ou maior. 450%. Haiti devastado. Nepal arrasado. Japão atingido por um tsunami que matou 18 mil pessoas e causou o desastre nuclear de Fukushima. Turquia e Síria com mais de 50 mil mortos. México, Chile, Indonésia, Filipinas. E não são só os terremotos. São vulcões entrando em erupção. O anel de fogo do Pacífico mais ativo do que nunca. Cientistas detectando movimentos nas placas tectônicas que indicam que algo grande está para acontecer. Yellowstone, o supervulcão que pode cobrir metade dos Estados Unidos com cinzas e mergulhar o mundo em um inverno vulcânico. Geólogos dizendo que não é questão de se vai entrar em erupção, mas quando. E a Bíblia já descreveu tudo isso. Joel capítulo 2. Haverá prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isaías 13. A terra será abalada e removerá de seu lugar. Apocalipse 6. Houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro, e a lua se tornou como sangue. Não é ficção científica, não é Hollywood. É a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Quinto sinal: sinais nos céus. Jesus disse em Lucas 21 que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E o que estamos vendo? Eclipses em sequências específicas. Luas de sangue em datas exatas de festas bíblicas. Tétrades lunares coincidindo com eventos proféticos relacionados a Israel. Cometas visíveis. Meteoros caindo. Auroras boreais aparecendo em lugares onde nunca foram vistas antes. A NASA está rastreando mais de 30 mil asteroides que passam perto da Terra. 30 mil. E eles admitem que não sabem onde estão todos os asteroides potencialmente perigosos. Um asteroide de apenas 100 metros poderia devastar uma cidade inteira. Um de 1 quilômetro poderia causar uma extinção em massa. E vários já passaram a menos de 1 milhão de quilômetros da Terra. Em termos astronômicos, isso é raspar. Pode acaso uma nação nascer num só dia? E desde então, Israel está no centro de todos os conflitos, todas as tensões, todas as profecias. A ONU passa mais resoluções contra Israel do que contra qualquer outro país. O mundo inteiro está obcecado com um pedaço de terra do tamanho do estado de Sergipe. Por quê? Porque a Bíblia disse que seria assim. Zacarias 12. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e é exatamente isso que vemos. Nações do mundo inteiro se posicionando contra Israel, exatamente como Ezequiel 38 profetizou. Rússia, Irã, Turquia formando uma aliança. Gog e Magog. Tudo se alinhando. E agora vem o sétimo sinal, o mais importante, o mais ignorado, o mais assustador de todos. Jesus disse que o amor de muitos esfriará, que surgirão falsos profetas enganando a muitos, que as pessoas estarão comendo, bebendo, casando, vivendo como se nada estivesse acontecendo, exatamente como nos dias de Noé. E o que vemos hoje? Igrejas vazias, jovens abandonando a fé, cristianismo nominal sem transformação, pastores pregando prosperidade em vez de arrependimento, denominações aprovando o pecado que a Bíblia claramente condena, relativismo moral, verdade sendo tratada como opinião, bem sendo chamado de mal e mal sendo chamado de bem. 2 Timóteo 3 descreve perfeitamente nossa geração. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Leia essa lista de novo. Cada característica, cada comportamento.
e me diz se não é exatamente o que você vê nas redes sociais, nos noticiários, nas ruas, nas escolas e até dentro das igrejas. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Jesus não deu esses sinais para nos assustar, ele deu para nos preparar. Ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele comparou os sinais às dores de parto, dores que começam espaçadas, fracas e vão ficando mais frequentes, mais intensas, mais próximas, até que finalmente chega o momento do nascimento. E é isso que estamos vendo. Os sinais estão acelerando. Eventos que antes demoravam décadas, agora acontecem em anos. Eventos que demoravam anos, agora acontecem em meses. A frequência está aumentando. A intensidade está aumentando. As dores de parto estão ficando mais próximas. Então a pergunta não é mais se Jesus vai voltar. A pergunta é quando. E a resposta bíblica é que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Jesus disse que conheceríamos a época, a estação, a geração. E todos os sinais apontam para agora. Mateus 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração que veria todos esses sinais juntos. A geração que veria Israel restaurado. A geração que veria guerras globais, fomes globais, doenças globais, terremotos aumentando, sinais nos céus e apostasia nas igrejas. Tudo ao mesmo tempo. E aqui está o que você precisa entender. Se estamos vivendo na geração do fim, então o arrebatamento está próximo. A grande tribulação está próxima. A vinda do anticristo está próxima. O cumprimento de todas as profecias do Apocalipse está próximo. E o mais importante, a eternidade está próxima. E você vai passar essa eternidade em um de dois lugares, com Deus ou separado de Deus, no céu ou no inferno. E essa escolha precisa ser feita agora, hoje, enquanto ainda há tempo. Porque a Bíblia é clara. O tempo da graça não dura para sempre. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Chega um momento em que é tarde demais. Chega um momento em que a porta se fecha. Como nos dias de Noé, a porta da arca se fechou, e os que ficaram de fora bateram, gritaram, imploraram, mas era tarde demais. Se você quer entender mais profundamente o que a Bíblia diz sobre os tempos em que estamos vivendo, se você quer aprender a interpretar as profecias corretamente, se você quer fortalecer sua fé e se preparar para o que está vindo, clica agora no primeiro comentário fixado e conhece o curso Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação. Um curso completo que vai te equipar com o conhecimento que você precisa para não ser enganado, para não viver em ignorância, para estar preparado quando essas profecias se cumprirem completamente. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar como a maioria? Vai adiar como sempre faz? Vai continuar vivendo como se tudo estivesse normal? Ou vai acordar? Vai se arrepender? Vai entregar sua vida a Jesus enquanto ainda há tempo? Romanos 10, versículo 9 diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples, não é complicado. Não requer ritual, não requer religião. Requer fé, requer arrependimento, requer uma decisão. As notícias estão confirmando a Bíblia todos os dias. Cada manchete, cada guerra, cada terremoto, cada sinal nos céus, cada movimento de Israel, cada evento profetizado está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mateus 24 não é história antiga, é notícia atual, é realidade presente. É o tempo em que estamos vivendo. E se você ainda tem dúvidas, te desafio a fazer uma coisa. Pega a tua Bíblia, abre em Mateus 24, lê do versículo 4 ao versículo 14. E depois abre o jornal, liga o noticiário, olha as manchetes e me diz se não está tudo lá. Cada sinal, cada profecia, cada aviso que Jesus deu há 2000 anos. Os sinais estão claros, as profecias estão se cumprindo, o tempo está se esgotando. Clica no primeiro comentário fixado agora, conhece o curso de Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação e se prepara para o que está vindo. Porque Mateus 24 não está acontecendo amanhã, está acontecendo hoje, agora, enquanto você assiste esse vídeo. E a grande pergunta é, você está preparado?